Bom dia. Sábado de manhã, São Paulo nublado, friozinho, só falta a garoa para ser São Paulo da garoa. Um sábado muito especial. Eu sempre digo que os nossos bate-papos são muito especiais, mas hoje são especialíssimos, porque juntar essa turma aqui, juntar esses três, não é fácil. Então, a exposição Leste do Éden, que reúne a pintura de paisagem de três grandes artistas, Paulo Pasta, Pedro Figari e Júlio Martins da Silva. O único vivo, para nossa alegria, é o Paulo. E todos conhecem o Paulo Pasta, Toninho Gonçalves, que é o curador e o idealizador dessa exposição, e o Alexandre Martins Fontes, que é livreiro, editor e presidente da Associação Nacional dos Livreiros, né? De livrarias. De livrarias. Tá? Para começar, nós vamos, então, passar esse documentário de 12 minutos, que é um documentário muito antigo, filmado pelo Carlos Augusto Calil. Podemos? Sobre o Júlio Martins da Silva. Vamos curtir. Diz o texto, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigo da cruz de Cristo. Amados irmãos em Cristo Jesus, a própria palavra do Senhor Jesus, ela se baseia realmente nesses dias também em que nós estamos vivendo, porque também na época do apóstolo Paulo era a mesma coisa, era a mesma situação, e Paulo advertiu, escrevendo a Filipenses, advertindo também para esses dias. Pedro logo se lembra, puxa, agora que ele vai ser preso, arranca da espada e corta a orelha de um servo. Jesus não, guarda a tua espada. E eles prendem a Jesus, e Pedro, com os outros discípulos, diríamos na gíria, perna para que te quero. Fugiu. Mas ele, muito curioso, seguiu Jesus às escondidas até onde estava sendo levado. E eis que então aparece uma empregada na frente dele, olha, você é um daqueles que estavam com Jesus. Eu não, que é isso? Você não está me reconhecendo? Aparece depois um outro, diz novamente, ele nega novamente, e por fim nega pela terceira vez. Aí Jesus passa então num corredor, olha para ele, foi o suficiente. Pedro cai em si, e diz o nosso texto, ele chorou amargamente. Júlio Martins da Silva
85 anos de idade, vive no Morro União, Coelho Neto, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Foi depois da mudança para a favela, aposentado, que passou a pintar regularmente. O antigo boêmio e seresteiro, na maturidade adotou o culto luterano, solicitado pelos programas de rádio de pregação religiosa. Ingressou, dessa maneira, numa comunidade que lhe proporciona o convívio que quebrou a sua solidão. Bom, quando eu vim aqui para o Rio, trabalhava serviço braçal. Uma hora trabalhava servente de pedreiro, outra hora trabalhava em padaria como carregador, trabalhava em casa de pensão carregando marmita, fazia tudo. Não tinha um ofício certo. Depois, quando chegou uma certa idade, de 23 anos para cima, que eu tive um bocado de pensar, um bocado de juízo, aí fui aprender uma profissão de mala, ser maleiro. Entrei como aprendiz. Então um dia estava lá, me chamaram para ser servente de cozinha. Servente de cozinha, lavar prato, panela, fazer outro serviço. Daí para cá eu fui trabalhando, certa cozinha. Mas eu nunca podia chegar nisso, trabalhar mesmo no colo do fogo, devido me fazia mal. Eu tinha vontade de ser cozinheiro de primeira, mas nem de segunda não pude ser, só pude ser de terceira. Sim, cozinheiro de terceira categoria, mas a gente tem alguma luz de fazer alguns pratos de segunda até de primeira. Luz a pessoa tem. Aí comecei a pintar, mas nesse tempo eu trabalhava ainda na cozinha, trabalhava em cozinha. Não tinha tempo de aperfeiçoar, só no dia da minha folga, ou quando largava mais cedo da casa. Depois então que eu fiquei aposentado, foi que me deu mais margem de prosseguir com a pintura e me aperfeiçoei. Esse quadro é um nome muito simples, ele não está bem seco ainda lá. Não está bem representando o nome que eu vou botar nele. O nome sim, botar o quadro Anzol, ou Casa do Anzol. Não dá mais? Agora para fazer o anzol tem que levar uma pontinha ali, aqui assim, mas eu creio que não precisa botar uma pontinha aqui assim, que é anzol. E essa moça aqui está esperando o namorado. Ainda não, eu não botei os olhos fora para botar os olhos nela e a boca, porque eu estou esperando ela secar. Porque a tinta é coisa, essa aqui está seca, mas não está muito bem seca, essa aqui. Está esperando o namorado, está chegando, está cumprimentando de longe, está chegando. E nada mais. Casa do Anzol, o Anzol, Casa do Anzol. A pintura de Júlio Martins da Silva constitui-se essencialmente de paisagens, com o predomínio do verde, sua cor predileta. Ele as imagina com a minúcia de folhas, árvores, pássaros, flores, gestos, animais. As figuras humanas se ocupam dos mais afáveis e despreocupados mistérios. Fazem visitas a amigos, colhem flores, passeiam na orla das praias, empenham-se em diálogos apaixonados. As mães se distraem com seus filhinhos. O namorado faz sua declaração à eleita de braços abertos, ofertando o peito. Essa maneira de ver de Júlio Martins da Silva é espontânea e antiga nele. Não tem compromissos com a religião do homem que vai à igreja. Sua pintura concentra na simbologia do jardim, da fonte e da casa um conteúdo de intensa espiritualidade. A visão do mundo harmoniosa compensa uma realidade hostil à sua pessoa e sensibilidade. O homem pobre, negro, sem família, pôde então criar, à sua semelhança, uma imagem perfeita do mundo. Às vezes a gente está deitado, passou numa madorna, vê às vezes uma certa paisagem, mas não fica aquilo na ideia da pessoa, a pessoa acorda e já não lembra mais. Agora, quando a pessoa está acordado, que vê uma paisagem, numa folha qualquer, a pessoa então escreve para não fugir
da imaginação. Mas no sonho, a gente, quando acorda, já não tem mais aquela ideia que ele possa formar ali um quadro. Já acordado já é outra coisa. A gente vê aí um risco no papel, parede, até mesmo no próprio chão, a gente já vai copiando aquilo lá. Dá a noção de que a gente dormindo. E a pessoa, às vezes, para pintar certas coisas, certos lugares, não vai pintar, ao menos eu, não vou pintar conforme eu vi aquele lugar. Vou em certo lugar para apanhar motivo, para fazer quadro. Eu passo em certo lugar, vou fazendo aquele risco, aquele escopo, para fazer ali vários quadros, para arranjar motivo para pintar, mas não é pintar conforme está ali. Eu nunca casei porque eu não ganhei suficiente para ver a família passar necessidade. Foi bom não casar. Agora, dos tempos para cá, eu tenho uma noiva. Deixa eu mostrar. Tem a noiva que é esta aqui. Essa noiva é muito agarrada em mim. Ela é que marca o dia do casamento, e ela, quando marca o dia do casamento, não gosta de transferir. E aí, estou esperando até o dia que ela decidir. Certa vez eu estava esperando do lado, e algumas pessoas estavam esperando também. Eu disse cá com meus botões, o que eu estou vendo, vocês não podem ver. Para os que chegaram agora, bom dia. Esse foi um documentário sobre o Júlio Martins da Silva, que é o único documentário que nós conhecemos, feito por Carlos Augusto Calil. Essa exposição foi possível graças à parceria da Galeria Milan, aqui representada pela Socorro, e o Toninho, que foi o curador e idealizador da mostra. Agora vamos ouvir os nossos queridos. Vamos começar pelo Toninho, que vai falar sobre a exposição. Obrigada, Socorro. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês, um sábado de frio, enfim, de vocês terem se deslocado de casa para chegar à Galeria Estação, onde tem uma parte da exposição. A exposição é dividida entre a Milan e a Galeria Estação. O número de obras é praticamente o mesmo. Os artistas, claro, são os mesmos. E houve uma divisão conceitual entre a Estação e a Milan. Eu deixei o trabalho do Paulo mais ligado à ideia da atmosfera, do céu, lá na Milan, e aqui o Paulo mais ligado à Terra. O Figari
tem duas obras-primas aqui, que são paisagens dos Pampas uruguaios, onde predomina o ombu, que é a árvore típica dos Pampas uruguaios, e que tem um significado quase simbólico na obra do Figari, como tem as árvores na obra do Paulo, né? Quer dizer, o Paulo não tem esse simbolismo que tem o Figari, nem é alegórico como o Figari, e a paisagem dele é totalmente diferente, mas a fonte dos dois, de qualquer forma, é a mesma, né? O Paulo é formado pela história do impressionismo francês e pelo pós-impressionismo francês. O Bonnard viveu uma parte da vida dele em Paris, foi para lá em 1926 e ficou até 1934, e produziu grande parte da obra dele na França, onde ele foi muito reconhecido como pintor e como intelectual. Ele já tinha uma formação muito sólida quando foi para a França. Aliás, já tinha feito uma exposição na França antes de se mudar definitivamente para lá. Em 23, ele foi convidado para fazer uma parte de uma coletiva na França. E antes, ele já conhecia o Borges na Argentina e tinha feito uma exposição em Buenos Aires, patrocinada pela revista que o Jorge Luiz Borges editava, que era Martin Fierro. Ali, o Borges, inclusive, escreveu texto do catálogo dessa exposição e era um dos grandes impulsionadores do Figari a abraçar a pintura, que para ele, naquela época, não era tanto uma atividade profissional, mas uma atividade mais... não vou dizer um hobby, mas é uma atividade que não havia ainda esse caráter profissional como se caracterizou na França. Lá em Buenos Aires ele participou dessa exposição, que foi organizada com o texto do Borges, e ficou de 21 a 25 na Argentina. O que une os três artistas o fato não é o fato tanto dessa formação. O Paulo tem uma formação erudita, assim como tinha o Figari. Ambos eram extremamente ligados à literatura. O Figari foi amigo do James Joyce, foi amigo de vários escritores franceses, André Malraux. Várias pessoas escreveram sobre ele, intelectuais de peso na França escreveram sobre o Figari, assim como no Brasil praticamente todos os grandes críticos escreveram sobre a obra do Paulo, que além de tudo é um grande escritor, escreve muito bem e é o maior leitor de poesia que eu conheço, com certeza. O Bonnard era também muito ligado à questão poética, ele chegou a ilustrar textos do Verlaine, do André Gide, enfim, de vários intelectuais franceses, e era um homem muito ligado à poesia, como você pode ver na pintura dele, como pode ver na pintura do Paulo. E o que uniria esses dois pintores eruditos são um pintor de matriz popular como Júlio Martins. Júlio Martins podia ser uma pessoa sem formação, mas ele tinha um olho espetacular. É o que o Paulo chama de inteligência visual, que tem tanto Júlio quanto o Volpe, né? Não nasceram intelectuais, nem têm uma formação intelectual, mas têm uma inteligência que poucos pintores têm. No caso do Paulo, eu vou falar um pouquinho sobre o Paulo vai falar um pouquinho sobre Figari, e o Alexandre vai falar sobre o Júlio. Então, vou falar um pouquinho sobre o Paulo paisagista. O Paulo não é um paisagista. Na verdade, isso é uma atividade para ele que é recorrente no trabalho dele, mas ele não gosta de mostrar a paisagem, não porque ele tem algum preconceito contra o gênero paisagem, mas é que a paisagem do Paulo não é exatamente uma paisagem naturalista, assim como a paisagem do Figari também não é uma paisagem naturalista. Se vocês observarem aqueles dois trabalhos verticais, que tem aquela faixa branca ali, aquela faixa branca que é uma afirmação de suporte, está dizendo para as pessoas que estão vendo esse trabalho que esse trabalho não é um trabalho ilusionista, ele não está querendo criar a ilusão de uma paisagem. Pintura é uma coisa, suporte é outra. Então, assim, a pintura do Paulo, para mim, não é uma pintura de caráter ilusionista. Ele não quer fazer uma representação naturalista da paisagem, mas interpretar essa paisagem como Figari interpretou a paisagem
dos Pampas uruguaios, como Bonnard, antes dele, interpretou a paisagem da terra dele, e o Cézanne interpretou a paisagem de Aix-en-Provence. O fato de Cézanne estar ligado mais a Aix-en-Provence do que a Paris significa muito, quer dizer, sem essa ligação com a terra, provavelmente Cézanne não teria pintado o que ele pintou, nem descoberto o que ele descobriu. O Paulo também vê essa paisagem para descobrir alguma coisa através da pintura. Ele descobre essa paisagem através da pintura. E essa paisagem tem tanto de cerebral quanto de emocional, como tinha no Cézanne. O Cézanne tinha essa conjunção, cabeça, coração. Então você está ligado à terra, essencialmente ligado à terra, como Paulo é essencialmente ligado à terra, mas não de uma maneira patriótica, ou seja lá o que for. É uma paisagem que você identifica como uma paisagem do interior de São Paulo, mas ela não está localizada como uma paisagem de Ariranha, que é a origem do Paulo, mas de alguma forma está ligado à origem dele. É uma cena de origem de fato, né? É uma ligação umbilical com a terra dele, mas sem ter esse caráter nacionalista ou apego geográfico. É um apelo mais emocional que a paisagem desperta nele, como despertava no Figari, né? O Figari tem um lado mais, vamos dizer, alegórico, no sentido de pintar a paisagem dos Pampas, não só durante o tempo de vida dele, mas antes da existência do uruguaio. Quer dizer, tem dois trabalhos, um aqui e outro na Galeria Milã, que o Figari pinta os Pampas habitados por dois trogloditas tocando flauta sobre a lua. Isso é mais do que simbólico, né? O Figari foi um exilado de fato, né? Ele não se sentia muita vontade no Uruguai, porque ele era um advogado renomado, que lutou pela abolição da pena de morte no Uruguai, salvou um homem da pena de morte como advogado, e ele era muito mal visto pela sociedade conservadora do Uruguai, tanto que os primeiros trabalhos do Figari eram assinados com pseudônimo, e uns pseudônimos muito interessantes. Ele assinava os quadros como Weber e pegava nome de filósofos alemães para assinar os quadros dele. Então, assim, de fato, tem uma coisa irônica que no Figari, que vem da personalidade dele como escritor também, né? Ele é um escritor muito irônico, muito inteligente e também muito sentimental. O que liga talvez o Figari com Paulo também é esse sentimento da paisagem, não como uma representação religiosa, como no caso do Júlio, que tem essa visão do paraíso intermediada pela crença religiosa dele. De fato, o paraíso do Júlio é um paraíso simétrico, harmônico, que tem uma ordem que não existe no mundo real, que só vai existir depois da morte. Quando ele mostra no filme a fotografia da namorada dele, que é a própria morte, ele está dizendo isso, né? Você só vai encontrar essa paisagem ou no sonho que ele fala, ou após a morte. O Paulo tem essa coisa melancólica na pintura dele também. E o Paulo, apesar de agnóstico, ele deve ter uma crença muito próxima ao que o Figari tinha. O Figari também era agnóstico, e quando ele escreveu um livro sobre o filho dele, que morreu com 33 anos, em 1927, e era a figura mais próxima dele, ele escreveu que um dia nossas células vão se encontrar na eternidade. Ora, ninguém que seja totalmente agnóstico vai escrever um texto como esse. Então, assim, conhecendo o Paulo do jeito que eu conheço ele há 40 anos, eu sei que o Paulo não precisa dessa religião para saber o que é espiritual. Quer dizer, isso já está na pintura dele. E isso está expresso na pintura dele, está expresso na pintura do Figari, está expresso de alguma forma na pintura do Júlio. A diferença é que o Paulo tem uma coisa melancólica na pintura e uma certa desilusão do mundo. Isso acho que você não pode ver no Júlio, mas de alguma forma, se você observar bem, tem essa melancolia também, né? Ele era um homem muito solitário, enfim, de qualquer forma tem também essa melancolia, como tem no Figari, nas telas mais noturnas. Ele tinha uma obsessão pelo céu crepuscular, sempre aparece a lua,
esse intermédio entre o dia e a noite está sempre presente no Figari. E, de alguma forma, é como num pintor como Calvi de Bergolo, onde a lua representa muito mais do que a lua. Ela representa uma luz que vem diretamente iluminar algo que está realmente na escuridão. E eu acho que isso que o Figari faz, né, de alguma forma. Ele ilumina a cena com esse poder que está fora da Terra. Então, era isso que eu queria falar. O Paulo vai falar um pouquinho do Figari, ele é um pintor que tem muito a ver com ele, e tenho certeza que ele vai falar muito mais coisas do que eu falei sobre o Figari. Não, desculpe, o Alexandre vai falar sobre o Júlio primeiro. Muito bem, então, bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, agradecer o convite do Toninho, da Socorro e da Vilma, porque, de fato, é uma alegria poder estar aqui com vocês e uma alegria poder estar falando desse pintor extraordinário. Eu estava jantando com a Vilma em Veneza, nós estávamos vendo a exposição à Bienal e me chegou uma mensagem do Toninho: estou pensando em convidar o Alexandre para falar sobre o Júlio, e a Vilma mostrou para mim: se aceita? E, claro, aceitei na hora, porque, de fato, eu não poderia gostar mais e me entusiasmar mais pelo trabalho do Júlio. Bom, aqueles que não me conhecem, a maioria aqui são amigos, eu não sou crítico de arte, eu não sou historiador, eu sou editor e sou livreiro, mas eu acho que é justo dizer que eu sou um apaixonado pelo mundo das artes e, por isso, em última análise, estou aqui. Mas quero começar falando um pouco sobre o meu trabalho como editor, porque, nesse ano, eu estou tendo a felicidade de fazer um livro com a Vilma, ou sobre a Vilma, sobre a coleção da Vilma e sobre o trabalho que a Vilma vem fazendo aqui nos últimos 20 anos. É um trabalho, para mim, absolutamente extraordinário. A gente vê esse trabalho hoje refletido nas ações do MASP, refletido agora na Bienal de Veneza, que eu acabei de citar. E eu diria que, certamente, eu não estaria aqui falando do Júlio Martins da Silva, e nós provavelmente não estaríamos aqui, não fosse esse trabalho que a Vilma vem fazendo, esse resgate que ela vem fazendo. Eu tenho aqui o meu trabalho aqui muito facilitado, primeiro porque acabamos de ver esse documentário que é absolutamente lindo, que mostra a delicadeza desse homem absolutamente especial, né? Então, o documentário já fez parte daquilo do meu trabalho. E a outra sorte que eu tenho é de poder, e vou fazer isso, ler para vocês algumas passagens aqui do texto, do brilhante texto, realmente é um texto muito emocionante, que o Paulo Pasta escreveu sobre o Júlio Martins da Silva em 2012, por ocasião de uma exposição que a Vilma fez aqui na Galeria Estação, que, na minha visão, é esse o momento que o Júlio Martins passa a ser mais conhecido por nós, pelo menos que estamos aqui, e isso é responsabilidade desse trabalho magnífico da Vilma. O texto do Paulo começa dizendo justamente que o Júlio Martins da Silva é um pintor quase esquecido, e merecidamente, diga-se desde já. Quer dizer, então, em 2012, eu não conheci nesse momento, e eu diria que a maioria das pessoas presentes aqui também não conheciam, e de fato, é um pecado, né, que um pintor com essa qualidade, com essa força, estivesse até tão pouco tempo atrás desconhecido. E essa exposição aqui é, mais uma vez, um resgate para mostrar a importância do Júlio Martins. Eu, então, anotei aqui alguns trechos do texto do Paulo, cujo título, aliás, que é lindo, é O Mundo Embrulhado para Presente. Júlio Martins da Silva, O Mundo Embrulhado para Presente. Vou ler aqui um trecho. Aconteceu alguma
alguma coisa? Já passou, continua. Foi? Porque agora estou sem som. Acho que eu tô... Não, Ficou está sem com som. Muito. Estão me ouvindo? Então vamos lá. Vou então pegar aqui alguns trechos do texto do Paulo para a gente ir conversando sobre eles. As marcas mais características da pintura de Júlio Martins da Silva encontram-se aí inscritas. Ele está descrevendo um quadro que, na verdade, ele tem, que ele comprou nesse momento. A natureza arrumada, composta, o toque suave do pincel, as cores calmas, harmoniosas, o predomínio dos tons de verde, sua cor preferida, complementando o rosa, quase sempre presente. Toda vez que olho mais demoradamente para essa pintura, fico pensando ser o seu autor o pintor mais delicado da nossa história. E ele se pergunta, exagero? Paulo, não acho que seja exagero, sabe? Eu realmente não conheço nenhum outro pintor brasileiro, você cita o Guignard, que tenha esse nível de delicadeza. Eu, que mais uma vez não sou um profissional da área, então vocês me perdoem, mas sou um apaixonado, acompanho o mundo das artes muito de perto. Eu defendo a tese que o grande artista, o artista bem-sucedido, é aquele que consegue exprimir e mostrar, através do seu trabalho, a sua alma, quem ele é, sabe? Nós temos vários artistas aqui presentes. Estou vendo ali no fundo a Leda Catunda, que é uma querida amiga, o Paulo sentado aqui do meu lado, e eu sempre, aliás, uso esses dois exemplos. Quem conhece a Leda e quem conhece o Paulo entende perfeitamente o trabalho deles, porque são artistas que efetivamente conseguem exprimir quem eles são como indivíduos. A alma deles está ali no trabalho. E eu acho que é o mínimo que pode ser dito sobre o Júlio Martins, é a mesma coisa. Essa delicadeza desse ser humano, que nós vimos agora no filme, está presente em todas as pinturas dele, né? Então, ele não poderia ser um artista, aos meus olhos, mais importante, inclusive por conseguir essa, vou chamar, proeza, que são poucos que efetivamente conseguem. Vou ler aqui mais um trechozinho do texto do Paulo, que é um trecho triste, na verdade, que mostra bem o que é, né, o Brasil, e particularmente esse personagem. Tudo isso parece nascer também de uma espécie de desforra do imperativo de criar outro lugar, diferente daquele que sempre habitou desde que nasceu. Júlio Martins da Silva, nascido em uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, Icaraí, no final do século XIX, era neto de escravos africanos e filho de pais analfabetos. Depois da morte do pai, foi levado à capital do estado e ali criado por famílias às quais prestava também pequenos serviços. Disse ele numa entrevista: apanhei muito, mas não foi da minha mãe, foi da mãe dos outros. Fico bem emocionado. Deixa eu dizer que esse texto está nesse livro que foi publicado por nós, Arte Popular Brasileira, Olhares Contemporâneos, livro esse que, inclusive, ganhou o Prêmio Jabuti em 2018, organizado pela Germana Montemor e pela Vilma, e é um texto que realmente... o livro é lindo, mas esse texto do Paulo ganha todos os prêmios. Mas é incrível, né, pensar que esse homem, que certamente sofreu muito ao longo da vida, como essa declaração que ele mostra aqui, tinha a capacidade de fazer esses trabalhos, né? Porque lá dentro era outra coisa, as pessoas não estavam vendo o que ele via, né? Então, realmente é um espetáculo. Vamos em frente aqui, que fala muito também sobre o Júlio Martins, ele diz que ele sempre gostou de poesia,
adorava ler Castro Alves e Casimiro de Abreu, e que, por isso, ele quis aprender a ler mais corretamente, para poder ler esses poetas. Quer dizer, extraordinário. A Lélia Coelho Frota, aliás, eu trouxe esse outro livro tão importante aqui para o mundo da arte popular, que é o da arte do povo brasileiro. Ela fala sobre o Júlio. O indivíduo venceu os obstáculos da sua particular aventura humana de homem pobre, negro, sem família, para se transformar na criatura transcendente que pôde então criar à sua semelhança uma imagem perfeita do mundo, transubstanciada na figuração da paisagem. O Paulo diz que ele acredita que o arquétipo mesmo de suas paisagens seja o jardim. Nele, Júlio Martins da Silva parece encontrar o seu tema preferido. Se a gente for olhar todas as pinturas, ou a maior parte das pinturas, eu diria a essência das pinturas do Júlio Martins, ele pinta esses jardins. O Voltaire falava que todos nós tínhamos que cuidar dos nossos jardins. Ele, certamente, esse era o jardim dele. O jardim é a natureza cultivada, posta em ordem. Sua simbologia é também a do paraíso, local transcendente e espiritualizado. E os jardins criados por Júlio Martins da Silva são um cenário coeso para todas as ações que ali se desenvolvem. O Paulo fala também sobre a fatura dele, essa delicadeza, né? A fatura é igualmente amena, as cores são distribuídas com parcimônia, alegres, mas sem excessos. As formas construídas com o vagar da paciência e do esmero. E você fala aqui no texto, Paulo, uma coisa que eu acho extraordinária, que é a força do Júlio, que era a sua força, vinha da enorme delicadeza dele, da sua sugestão grandiosa de criação de um lugar cândido e sem fissuras. Isso é mostrar força, né? Fazer isso é mostrar a força, vivendo o que ele viveu, tendo tido a vida que ele viveu, fazer esse nível de trabalho é mostrar uma força absoluta. E, finalmente, que é aqui a razão do texto, do título do texto do Paulo, o Paulo conta aqui uma história que o Júlio, quando ganhava um presente, não gostava de desembrulhá-lo. O presente seria já aquele pacote perfeito. Desfazê-lo seria conspurcá-lo, poluir essa perfeição. Sua pintura é esse presente embrulhado, uma promessa, um ideal, aquilo que sempre se gostaria de ganhar, não o que de fato se ganha. Lindo, Paulo. Meu papel aqui é fácil, é só ler as suas palavras. Eu vou pagar você só metade. Eu pago pro Paulo. Eu topei vir aqui, nem sabia que eu ia ganhar alguma coisa. Muito bem. Voltando aqui ao trabalho da Vilma, esse trabalho extraordinário que ela vem fazendo, de apresentar para um público erudito a produção desses extraordinários artistas brasileiros, artistas populares brasileiros. O Júlio é mais um desses artistas, são muitos os artistas aqui da galeria que são absolutamente extraordinários, por isso estou tão feliz de estar fazendo esse livro que nós estamos fazendo. Mais uma vez, é um trabalho da maior importância, porque ele mostra para nós o que é o Brasil, de fato, o verdadeiro Brasil, sabe? O Júlio Martins é o Brasil, assim como todos os outros artistas representados aqui pela galeria.
Eu queria só terminar falando isso. Semana passada eu fui convidado para participar da festa de lançamento de uma candidatura de uma autora nossa, que é uma poeta da periferia de São Paulo, fazendo poesia islã. Acabamos de lançar o livro dela, o nome dela é Mariana Félix, e ela agora está fazendo a curadoria de um outro livro, que vai ser uma antologia da poesia islã de São Paulo, do Brasil, na verdade. E nessa festa, ela me convidou para participar, e eu era provavelmente o único branco ali dentro. Aliás, não era o único branco, porque estava lá também o Boulos, e eu fiquei muito feliz de estar ali, na verdade, porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de valorizar o seu país e a sua população, e é o que a Vilma está fazendo aqui, e é o que pessoas como a Mariana Félix, como o Boulos, etc., fazem ao reconhecer a importância da periferia e a importância da produção dessas pessoas. Então, essa é a minha contribuição aqui. Com a grande ajuda do Paulo. A fundamental ajuda. Acho que meu microfone está funcionando? Tá. Bom, gente, eu queria começar, claro, agradecendo o convite de estar aqui, a Toninho, pela Galeria Milan, Galeria Estação, o Toninho, pelo participar dessa exposição. Ele, como ele disse, eu faço paisagens, mas eu não sou paisagista. As paisagens respondem, para mim, a um outro lugar, enfim, é como se eu escrevesse minhas memórias. Enfim, resumindo, são paisagens do lugar onde eu nasci. E nenhuma outra paisagem me toca. Claro, vejo paisagem, gosto, mas nenhuma eu tenho vontade de pintar. Mas quando eu vou lá, para aquela região, eu fico muito animado para pintar, e recolho imagens, faço anotações, enfim, e depois eu trabalho nelas. Eu não sou um pintor plein air, não faço sur la nature, como Cézanne, enfim, eu elaboro no ateliê. E eu tenho com elas também um cuidado, justamente por elas correrem numa baia paralela ao meu trabalho mais conhecido, um cuidado em como mostrá-las, né? E quando surgiu esse convite, eu falei, ótimo, é uma ótima maneira de mostrar essas paisagens, porque o Toninho criou um contexto. E é esse contexto que ele criou, eu me sinto muito bem dentro dele, me sinto bem visto, bem olhado, sabe? Porque, principalmente por uma palavrinha que ele usa no texto, que é o exílio. Eu gostei, enfim, eu acho que as minhas paisagens são as paisagens de exílio, uma vez que eu já não estou mais lá, e faço-as para um pouco restabelecer essa ligação perdida. Elas vêm repor para mim coisas que eu perdi, é isso. Né? Tem outras histórias que não é o caso contar, mas elas respondem a isso, elas repõem para mim coisas que já não estão mais aí possível alcance da minha mão. Eu não lembro que intelectual, que escritor que eu li, fazendo uma distinção entre os artistas, entre aqueles que veem o mundo como, ou estão no mundo, veem o mundo como exílio ou como ficção. Se eu não me engano, é Humberto Eco. Eu tentei achar, não achei. Eu leio tanta coisa que agora, com a idade, as coisas vão se amalgamando numa massa indistinta. E isso está me apavorando, mas, enfim, eu acho que é acho que é o Humberto Eco, mas ele assim, ou você entende o mundo como exílio ou como ficção. Eu sou do exílio, certo? Sei lá, ficção, para mim, um grande exemplo é o Picasso, onde o mundo era uma matéria a ser transformada permanentemente, né? E eu não. Quer dizer, o exilado não é isso, né? Talvez ele sofra de uma espécie de transfiguração, um saudosismo que transfigura o mundo, enfim, não é saudosismo não, uma rememoração que transfigura o mundo, né? Ou a criação de um mundo onde ele nunca esteve, por exemplo, né? Ou já esteve e idealiza esse mundo, ou enfim, é um lugar posto
um pouco posto acima, né? Como toda pintura, eu acho que a pintura cria para mim esse lugar. A pintura, como eu disse, é uma frágil ponte com o real, né? Ela tenta, mas nunca consegue, né? Então, o que aparece, o que transparece, o que é um real transfigurado, enfim. Vou falar do Figari, que foi a minha incumbência, só que o Toninho já pegou muita parte minha, ele já falou muito. Desculpe. Mas eu vou tentar falar, enfim. Eu vou começar, vou como título da minha fala, uma frase do Borges, que escreveu um lindo texto sobre ele. Assim, Figari é a tentação pura de sua memória. E eu também concordo. E aí vem outras ideias do Borges, enfim, mas essa ficou em mim. O Figari, gente, essa frase me fez lembrar uma outra, sabia? Vou falar uma do Van Gogh, que ele disse assim: as melhores pinturas são feitas quando a gente está à noite em casa fumando um cachimbo em frente à lareira. O Van Gogh, que era que ia para a natureza, que tinha, quer dizer, mas ele estava ali dizendo que as melhores são justamente aquelas que a gente está imaginando, a gente está pensando, né? Quer dizer, ele também usava esse dom da memória. Então, o que a gente vê é um misto mesmo olhando, é um misto da memória com tudo é assim, né? Enfim, o Figari, eu estava vendo também uns programas na TV sobre o Figari. E aqui, porque eu ia falar aqui, e aqui fiquei muito impressionado com aquilo. Um dos programas era um debate com ninguém mais, ninguém menos, com o Júlio Maria Sanguinetti, que foi presidente do Uruguai. E ele escreveu um livro sobre o Figari. Imagina o Bolsonaro escrevendo um livro sobre Júlio Martins da Silva. Jamais! E ele escreveu e debatia com uma capacidade, um poder intelectual incombre. E mais da metade desse debate, eu fiquei prestando atenção, com outros também, uruguaios ilustres ali, professores, filósofos, era sobre o homem público Figari, não era sobre o artista. Impressionante, porque o Figari, antes de ser um artista, sabe, era um homem público. Quer dizer, primeiro a ação dele no Uruguai, ou a sua primeira manifestação como homem ali foi como um advogado, parlamentar, diretor de museus, diretor de escola, enfim, era um homem que tentou construir um país por essa via mais política, oficial, né? E escreveu até um livro, né, chamado, como é que era o nome? Arte Estética Ideal, entre outros, né? Esse é um livro quando ele colocava suas ideias, enfim, suas proposições, porque ele foi diretor do Liceu de Artes e Ofícios de lá, onde ele tentou também dar uma cara nova. Ele lutava contra todo o conservadorismo local, com a academia local. Ele era do Partido Colorado. Ele diz o Júlio Maria Sanguinetti, que ele era um homem apaixonado, ele tinha um temperamento sanguíneo, ele não era um homem fleumático, não era tranquilo, sabe? Ele lutou contra a pena de morte no Uruguai, ele conseguiram demolir a pena de morte no Uruguai. Casos famosos dele como advogado, lutando sempre a favor dos mais pobres, polêmicos. Agora, vocês imaginam o que a ação desse homem, a reação que provocou, né? Mesmo dentro das escolas de arte, essa ação provocou reações tamanhas que ele não teve mais espaço no Uruguai, segundo ele disse. Ele teve que ir embora. Ele queria buscar um lugar onde ele estivesse mais livre e onde ele pudesse contar com um círculo de ideias mais esclarecedoras, mais livres. E ele foi para a Argentina. Na Argentina, ele já carregou né? Ele como artista, porque ele começa, paralelamente ao curso de Direito, a ter aulas de desenho e pintura. Se vê que as coisas caminhavam juntas. Quando ele vai para a Argentina, ele leva consigo toda a lembrança do Uruguai e todos os cadernos, que ele anotou coisas de lá também. Ele fazia anotações nos lugares. E começa a sua pintura. O que ele dá prosseguimento na Argentina é a fase dos
pré-históricos, né? Que ele chamava, tinha um nome que ele dava que eu esqueci, enfim, não era pré-históricos. Esses homens antediluvianos, né? O homem das cavernas. Agora, é engraçado, eu fiquei pensando, por que ele pintava isso, né? Eu fiquei pensando, talvez por identificar já nesses homens uma espécie de verdade. Sabe, essa conjunção entre primitivo, entre pureza e verdade. E eu acho que isso não estava fora da época dele. Porque você pensar, o Picasso foi buscar na África, né? O primitivo, por exemplo, resgatar o Daniel Rousseau. O primitivo estava na ordem do dia. E o Figari sempre esteve na ordem do dia. O que eu estou dizendo, ele estava antenado com as ideias de sua época, mesmo vivendo num país pequeno como o Uruguai. Certo? Então, para mim, esses anti-seres pré-históricos respondem muito a isso, sabe? Mas lá ele também começou a evocar isso que a gente já conhece como os temas dele. Ele não foi bem compreendido na Argentina, pelo Borges, sim, que já era um visionário, mas os críticos locais, eu até anotei aqui, um deles diz assim, ele é só um colorista intuitivo e nada mais. Um outro disse que ele tinha um falso e produzia um falso nacionalismo. Porque o Figari também, a grande parte da produção dele é dedicada aos afrodescendentes. Vocês sabem, aquela fase dele do candombe lá no Uruguai, né? Quer dizer, a abolição da escravidão no Uruguai se deu em 1842. Aqui, 1888. Quer dizer, quase 40 anos atrás. Certo? Então, quando o Figari nasceu, em 1861, faziam 20 anos que a abolição tinha se dado. Os escravos, os negros eram livres, mas habitavam também como tentavam, né, construir uma sociabilidade nova, uma possibilidade de vida nova. E isso ficou marcado no Figari também. Quer dizer, mas os argentinos não gostavam, por isso que é para eles, um falso nacionalismo. Um crítico chegou a dizer, quem vê seus quadros, Figari, vão pensar que no Uruguai só tem negros. E ele disse assim, é melhor pensar isso do que pensar o contrário, pensar que a gente não deu lugar aos negros. Quer dizer, sempre foi um homem de visão muito clara, muito ampla. Enfim, a coisa não dá certo na Argentina e ele vai para Paris. Em 1925, ele está em Paris e lá se dá lá ele se faz como artista. Lá ele se torna Figari. Lá ele começa a trabalhar isso que a gente conhece dele, a grande parte. Ele leva toda a sua herança, claro, mas morar em Paris, talvez essa perspectiva de estar em Paris, né, e ver o Uruguai por essa distância, colocou em perspectiva muitas coisas, inclusive um sentido poético de rememoração. E ele fala muito isso. Sim, isso. É parecido com o Júlio Martins da Silva. O Júlio Martins da Silva, quando se aposenta, começa a pintar, né? Tem esse sentido um pouco de convalescença, de recuo do mundo, né? O Figari é igual. Quando ele vai para Paris, é uma espécie de exílio, né? Quer dizer, ele pinta o Uruguai do ponto de vista de um exilado, mas sem lamento, sem lágrima, nada disso. É uma rememoração lírica, segundo Borges também. Tem um lirismo presente um tempo inteiro, né? Ele mesmo fala disso também. E em Paris ele começa a fazer parte de um meio cultural incrível. Ali sim o mundo dele se amplia. Ele conhece o Vuillard, o Bonnard, o Picasso, enfim, não é pouco, né? O James Joyce. Enfim, mas ele chega em Paris em 1925. O que estava em Paris naquela época? Já tinha passado o cubismo, eu acho que era uma espécie de surrealismo, né? Um pós-impressionismo tardio. Os nabis também já não estavam, o Bonnard e o Vuillard já tinha passado o movimento dos nabis. Mas ele não escolhe, por exemplo, o que todo mundo escolhia. Por exemplo, nossos pintores brasileiros, quando foram para lá, escolheram o cubismo. Tarsila foi para lá na mesma época, né? Ele escolhe não o cubismo, ele escolhe ver os nabis. E é engraçado, eu fiquei me perguntando por que a sensibilidade, claro, dele batia com isso. Mas se a gente pensar no Bonnard,
Isso quem fala é o Agam. No Bonnard, por exemplo, já não é mais um espaço real. Tudo no Bonnard obedece a uma espécie de espaço psicológico. E tudo está em tudo. E de maneiras diferentes. As cores obedecem as cores, elas esquentam aqui, esfriam ali. É um mesmo contínuo que, como eu vou dizer, que está em tudo e que responde por uma espécie de temporalidade dilatada feita por esse espaço, povoado pelas cores, enfim, que são muito mais da memória do que cores reais. Né? Ele, quando vê o Bonnard, acho que entende perfeitamente isso. Quer dizer, no Bonnard não tem distinção, limite entre uma coisa e outra. Por exemplo, o que é água, o que é céu, o que é terra, porque a cor vai construindo essa espécie de atmosfera, de lugar, de fluidez constante entre as coisas. Tanto é que o Agam, por exemplo, compara ele ao Proust. Sabe? Quer dizer, o Proust sei lá, o Proust, para falar disso aqui, de agora, ele vai lá atrás, né? Ele começa a falar de 10 anos, 20 anos atrás, para chegar, para dizer daqui. Bonnard é algo parecido, né? Parece que o aqui ou tem o que foi ou não é. Quer dizer, nesse sentido, eu lembro também a frase do Bergson, que escreveu sobre o tema, que ele fala, não é frase, enfim, mas a designação dele de matéria e memória. Como matéria e memória estão grudadas. Para o Bonnard é isso, para o Vuillard era isso, para os nabis era isso. Ele escolhe os nabis, porque os nabis já, não como... Os impressionistas estavam interessados numa relação óptica. Né? O Monet olhava o mundo, queria traduzir o mundo, e traduziu como ninguém traduziu. Por exemplo, mas os nabis já não era mais essa relação óptica. Né? Já era um pós-impressionismo, eles estavam muito mais interessados em recuperar uma espécie de simbologia via Gauguin, né, do mundo. Tanto é que o Gauguin era o herói deles, porque no Gauguin já tem um espaço simbólico, uma cor que já não representa mais o real, e junto com isso também uma certa religiosidade, mas aí uma religiosidade livre. Eles se vestiam de profetas, eles iam para as reuniões vestidos de profeta, paramentados, mas de que religião? Não sei. Eles inventaram lá uma espécie. Essa religião seria a espécie de religação com um ideal, a religação com uma espécie de possibilidade, de novo, de sentir e de expressar um mundo espiritual na arte. Eu acho que tudo isso não ficou alheio ao Figari, ele captou, e foi isso aí que ele entrou. Né? E entra com força, entra rememorando. Quer dizer, entra e bota o Uruguai aí nesse lugar. Né? Quer dizer, eu vou ver o Uruguai através dessa lente. Né? E o que aparece para a gente é um Uruguai fantástico, né? Porque é filtrado pela memória, é filtrado por essa emoção de quem rememora. Porque lembrar traz uma emoção. E não é uma emoção do agora, uma emoção física, é uma emoção nostálgica, uma emoção lírica, como dizia o Borges. E eu acho que ali em Paris ele cria um país, ele recria um país, ele funda uma pátria de pintura, ele funda o Uruguai. Quer dizer, se a gente quiser, eu só fui para o Uruguai por causa do Figari, por exemplo. E eu fui para o Uruguai querendo rever o Figari. Enfim, onde é que está o Figari? Certo? Eu acho que os grandes pintores têm essa característica. Né? Eu fico imaginando, para um jovem pintor, eu não conheço nenhum, mas eu adoraria conhecer jovens pintores uruguaios e perguntar para eles essa relação com o Figari. Porque, de fato, o que é aquele, né, a pátria que esse homem construiu para esses jovens, o lugar que ele deixou para esses jovens. E não é um lugar retórico, isso que é o mais bonito. Né? Não é um lugar onde a retórica... Em nenhum momento o Figari constrói documentos, sabe? Narrativas documentais. Não é isso, a arte dele não é isso. Ele consegue reelaborar poeticamente esse lugar. Né? Tem até uma frase bonita de um crítico francês chamado Supervielle, acho que é isso,
que disse a ele, há uma luz mágica em seus quadros, falou para o Figari. E ele falou assim, é a luz da lembrança. Não é lindo? Se você vê pela luz da lembrança, muda tudo, não é? A lembrança ilumina de uma outra maneira, né? Aliás, a lembrança é uma luz. Quando a gente perde essa luz, a gente perde a relação com o mundo, né? Enfim. E esse passado, iluminado por essa luz, para mim, criou esse país, criou essa pátria de pintura e esse lugar. Como disse Paul Auster, que morreu recentemente, né? Sem passado, ele disse, sem passado estamos perdidos. Sem passado não tem pátria. E eu também acho. E eu acho que tudo isso o Figari sabia. Quando ele se retira da vida pública e entra para a vida artística, eu acho que a resposta dele é muito melhor, maior. Tanto é que se ele não tivesse pintado, acho que ele seria lembrado, mas não da maneira como é lembrado, né? Enfim, essa pátria dele, como eu disse, é o exílio. Ele escolhe os nabis por essa questão que eu disse para vocês, e acho que o mais bonito nele também é que a gente não dá para distinguir no Figari, e mesmo em quem lembra, aquilo que é real e aquilo que é transformado pela lembrança. E isso está no Figari, eu acho que dá a forma, a liberdade da forma para ele. Porque ele tem uma abreviação da forma, uma abreviação da cor, uma simplificação, uma síntese poética e emocionada, não é? Quer dizer, eu acho que sabe essa coisa quando a gente, sei lá, parou para tá meio na velhice, está um pouco na convalescença, um pouco na aposentadoria, e você, sei lá, para lembrar as coisas. Eu acho que é isso. E aí você mistura tudo, o que é real e o que é, e você abrevia. O Volpe, quando pintava paisagens com os amigos dele, do Grupo Santa Helena, diz ele, todos se viravam para a paisagem e pintavam. Diz que o Volpe também punha lá a tela dele, mas ele virava de costas e fumava um cigarrinho de palha. Ele olhava, ele olhava fumando cigarrinho de palha, virava de costas e pintava. Memória. Certo? Ela retém o que é necessário. É algo parecido, tem uma síntese, uma simplificação e uma efusão lírica ao mesmo tempo. Agora, olha também a resposta do Figari a um crítico, porque assim, é uma lembrança sem tempo, e me parece que ele viveu às vezes ele nunca viveu esse passado que ele rememora, tá certo? Ele traz um Uruguai. O crítico pergunta, o senhor sabe que eu nunca me sirvo de modelos, mesmo para a paisagem. Tudo que faço é de imaginação. Eu mergulho em minhas lembranças. Eu pinto, sobretudo, o passado. Aí o crítico, um passado que o senhor viu, que o senhor conhece. Ele diz, na verdade, não. Desde minha infância, ele já não existia. Mas estas são as coisas que me contaram e que realmente mexeram com minha imaginação. Relatos. Estão desaparecidas há muito tempo estas festas camponesas, estas velhas casas coloniais, estas danças e enterros de negros, essas núpcias. Mas elas dão à nossa vida uma tranquilidade e um sabor extraordinários. Há toda uma literatura entre nós que se inspira dessa falta. Olha que bonito. Uma tranquilidade, um sabor extraordinários, essas lembranças nos dão às nossas vidas. E há toda uma literatura entre nós que se inspira dessa falta. Incrível, não é? Eu acho que o Figari entra nesse lugar. Sabe? Essa falta lírica, essa falta que a nostalgia de uma lembrança pode trazer. E, portanto, fala a todos nós com emoção, não é? Eu acho que tem essa emoção no Figari. E aí eu acho que tem a mesma raiz, a palavra lembrar e imaginar, para mim, tem a mesma raiz. Se eu não me engano, eu já li sobre isso, que é um tema que eu gosto. Mas lembrar e imaginar para o Figari é a mesma coisa, né? E imaginar com essa efusão lírica, imaginar com essa possibilidade, com essas
com essas qualidades de artista que ele tinha. Porque, enfim, o homem é infernal. Né? Quem pinta sabe. Você chega aí na frente, a maneira como ele constrói essa pintura, como ele tem a consciência dessa superfície, como ele distribui as cores, como ele encaixa as formas, como ele cria enfim, para um homem público, para um homem de ação política, não é pouco. Né? Então, eu acho, uma vez eu li que o Rubens, o grande pintor dos Países Baixos, era embaixador também, não sei embaixador de que lugar, e um dia ele estava no jardim da embaixada pintando. Aí chegou uma outra autoridade e disse, vejo que o embaixador se diverte com a pintura. Aí ele respondeu, não, é o pintor que se diverte com a embaixada. Eu acho que o Figari tem algo parecido, nesse sentido, já lá em Paris. Né? Quando ele vai para Paris, eu acho que ele é esse homem que abandona a vida pública, efetiva de fato, para viver a possibilidade de reconstruir esse país público agora também, porque ele torna público, né? Mas rememorado, poeticamente posto. Né? Então, acho que é isso. Depois a gente fala mais. Não sei. Vamos abrir para perguntas? É impossível não fazer milhares de perguntas para vocês três, viu? Se pudéssemos. Primeiro, quero dar os parabéns pelos 20 anos da Galeria Estação, a Vilma, pelo trabalho importante. São tantos parabéns. Há essa parceria também com a Milan, que eu acho muito produtiva. A exposição que o Toninho organizou e a mesa de agora, vocês três. Tá? Então, eu também aprendo muito pintura com o Paulo, né? E com as exposições que vocês fazem. O Toninho também é um grande incentivador. Né? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta que sempre me instigou, já que a sua pintura, estamos aqui. Né? Você é um pintor total, na minha opinião, sabe? É educador, formador de outros pintores, leitor, digamos, assíduo de tudo que diz respeito à arte. Eu acho que você tem um paradoxo muito bacana, sabe? Que eu estou aqui do lado dele, né? Sendo esse pintor realmente total, será que você não completa, na verdade, a sua... Você usa a palavra paisagista e paisagem. Será, primeiro, toda a sua pintura, mesmo aquelas que vamos chamar de abstratas, também não são paisagens, sabe? Eu acho que são paisagens. E, segundo, nessas pinturas que o Toninho fez referência, o que diferencia, eu acho, o seu trabalho, vamos chamar abstrato, mas não é, entendeu? Eu não sei como nominar. São formas, a sua necessidade de ser brasileiro e europeu. Ou seja, eu acho que você quer abarcar completamente a história da arte. Por quê? Aqui você usa a Europa, uma claridade que não tem controle, cores, uma liberdade. Todo o século XVIII, XIX da pintura está aqui. Não tem essa luz, não tem essas cores nas suas outras, naquele outro conjunto. Lá a luz é parcimoniosa, a cor é parcimoniosa. Então, eu acho que lá você é brasileiro, sabe? Vem o Volpe, o concretismo, e aqui você é europeu. Eu queria que você me desmentisse e comentasse essa questão. E para o Toninho, eu achei que e fosse para o Alexandre, contrário. e para o Alexandre,
E como que ficaria o Figari absolutamente claro, com excesso de luz? Porque eu acho, não sei, que o Figari, muito mais luminoso, é mais o Paulo e mais o Júlio. Então, é isso aí, para vocês conversarem. Paulo vai responder. Sabia que ia vir essa pergunta. E eu não vou responder. Eu vou me dar esse direito, eu também não sei. Eu faço as duas coisas. E o artista não está aí para responder coisas, está para propor coisas. Eu sinto, como diz o meu amigo Nuno, uma espécie de coceira existencial. Eu coço, entendeu? Tenho uma vontade, eu vou fazer. E essas coisas começaram a aparecer para mim. A minha primeira exposição foram paisagens. 1984, 40 anos. Enfim, depois meu trabalho seguiu outros rumos. Eu nunca parei de fazer, mas meu trabalho, como um rio central, assim, foi andando para outro lugar. 1912, 13, começou a vir de novo, vir, uma coceira existencial. E aí eu falei, eu retomei, parece que eu tinha deixado lá atrás alguma coisa. Ato falíssimo. E eu fui pegar de volta e refazer. Enfim. 2012 é um ato falho total, porque quando o Toninho foi enumerando as minhas influências, ele esqueceu da escola de Barbizon, que eu amo. A escola de Barbizon não é nem impressionismo ainda. O pintor que eu mais gosto é o Corot, pela delicadeza, pela aproximação delicada com o mundo, pela maneira de evocar o mundo. No impressionismo já entra um pouco uma batalha de frente por certas ideias. O Corot não tem isso. O Corot tem, sim, uma efusão lírica com o lugar que ele está, com a paisagem. Parece a primeira manhã do mundo também. E isso me encanta. Claro que não é isso que eu vou fazer, enfim. Mas a paisagem, para mim, responde a esse lugar também, como eu falei, enfim. E eu resolvi retomar e retomei. Quer dizer, saiu tanto, foi saindo, saiu. Enfim, e continua. A hora que parar, parou, a hora que modificar, modificou. Mas eu acho que, eu tenho até um crítico impertinente que pega no meu pé, que diz que essas paisagens são do Paulo de Ariranha. Paulo de Ariranha, como se fosse um alter ego meu. Não vou falar não. E as outras, resumindo, eu acho que essas daqui são mais Brasil do que as outras, mas você coloca de outra maneira, né? Agora, o que eu acho que une tudo, se eu posso dizer, porque eu também não posso, eu estou dentro disso daí, eu não estou fora. Eu gostaria que vocês falassem as diferenças, o que é isso para mim. Mas para mim é uma espécie de atmosfera. A minha cor, nos meus trabalhos mais conhecidos, é uma cor temporal. Sempre falei isso. É uma cor que se despede, é uma despedida. É como disse o Lourenço, como se o sujeito ali, que sou eu, já armasse o cenário da sua despedida. Não é da chegada. Eu não estou chegando. Eu estou indo embora. E é esse cenário que eu amo, e amo com as cores, certo? Portanto, exílio lá também. A pintura, para mim, essa pintura que eu faço também é uma espécie de captar um mundo prestes a murchar. Isso daqui também, esse mundo já murchou, para mim, sabe? Mas eu recupero com uma espécie de memória, né? É isso que eu posso dizer. Porque a pintura não é um mundo, está além desse mundo. Não murchou coisa nenhuma. Ao contrário, está viva, eu não concordo. Não, a pintura abstrata, eu acho, que ela capta a minha cor, principalmente é veículo disso, é vetor disso. Eu acho que dá uma espécie de despedida do mundo que está prestes a murchar e da onde eu estou me retirando. Essa é a ideia que eu faço da minha pintura. Deixa eu só complementar uma coisa, Miguel. O Paulo, eu acho que essa revisita que ele faz
as escolas do passado, seja a escola de Barbizon, ou seja o pós-impressionismo, não é uma visita nostálgica, primeiro. Não é uma retromania, não é uma regressão. O Paulo, ao retomar a paisagem com a qual ele começou a expor em 84, a primeira exposição individual dele é uma exposição de paisagem, e eram paisagens de Ariranha, são canaviais sob a chuva. Essa exposição não é uma retomada nostálgica da paisagem de 84, nem uma retomada nostálgica de Barbizon, a despeito da ligação do Paulo histórica com Daubigny, com Corot, com toda a escola de Barbizon, com toda a escola pós-impressionista. Eu acho que, no caso dele, essa ligação, sim, é uma ligação que passa pela história da arte, passa pela história da pintura. Mas isso não é o ponto de partida. Isso é apenas um pretexto para ele refletir sobre paisagem. Isso Então, que eu acho que é a diferença. Então, mas você entendeu. Eu disse que é um pintor total. Né? Que isso não é nem paralelo, não, é estrutural nele, a necessidade de fazer tanto uma coisa quanto a outra. É isso que é importante. Tem alguns pintores que trabalham simultaneamente com a abstração e tal. Quer dizer, é total, ele faz parte, é estrutural isso daí. Né? Não há demérito, não, em uma e na outra. Eu acho que a gente não tem que explicar como se isso aqui fosse alguma coisa... Eu não gostei da palavra paralelo, que o Paulo usou. Eu acho que não é paralelo, é estrutural. É muito importante, porque é um homem envolvido com a história da arte brasileira e internacional. Quer dizer, é muito pouco ele fazer só digamos, um aspecto das possibilidades da pintura. Para ele é muito pouco. Né? Talvez para outro pintor não tem problema, mas para o Paulo não. O Paulo necessariamente tem que girar toda a estrutura. É nesse sentido que eu quis dizer. Porque mesmo na pintura abstrata, entre aspas, do Paulo, existe uma referência de fato concreta à história da arte e à história da figuração na arte. Você pega telas abstratas do Paulo, onde ele faz referência ao pré-renascimento, particularmente uma tela que ele pega da Anunciação do Duccio, onde ele retira os personagens da Anunciação do Duccio e fica só com a arquitetura do Duccio. Aquilo é uma pintura abstrata, mas no fundo, quer dizer, a referência é uma referência figurativa. As cores são as cores do pré-renascimento, o azul do pré-renascimento, o rosa do pré-renascimento. No próprio Júlio você vê esse rosa e esse azul, que é um azul tirado do Renascimento. Lá na Galeria Milão vocês vão ver uma casinha, as casas dele parecem de fato templos, onde o interior da casa é azul, como a cor do céu, e a terra é rosa, como dos pré-renascentistas. Eu não sei se o Júlio algum dia viu uma reprodução de algum pré-renascentista, alguém mostrou para ele, eventualmente, enfim. Não sei, mas, enfim, pode ser até intuitivo, porque a inteligência dele era tão grande que você não sabe de onde vem essa inspiração toda. Mas, enfim, essa ligação com a história da arte que o Paulo tem, o Júlio, de alguma forma, indiretamente também tem. Eu gostaria de fazer uma provocação aqui para o Paulo. Paulo, veja, eu e você também, eu sei que gostam muito dessa frase, que é do John Cage, mas que o Philip Guston falava com muita frequência, que quando o pintor chega no seu ateliê, ele está cercado dos seus amigos, da história da arte, e de várias pessoas, e ele começa a trabalhar, e aos poucos vai saindo a história da arte, o crítico, o pai, a mãe, os amigos e tal, e que se ele der sorte, ele sai também. Eu, quando escuto o Toninho falar o que ele acabou de escutar, eu, na verdade, não vejo o teu trabalho como o Toninho vê, e eu não quero dizer com isso que a leitura do Toninho também não exista, porque eu sei que existe, porque eu também te conheço, acompanho, mas, assim, eu vejo, eu falei aqui na minha colocação, que quem te conhece entende que você não poderia fazer outro trabalho que não fosse aquele. Quem conhece a Leda, a mesma coisa, quer dizer, tem uma verdade por trás ali da realização. Então, eu, quando vejo essas paisagens, eu não faço nenhuma distinção em relação ao teu outro trabalho, nenhuma.
porque é o mesmo pintor, é o mesmo homem que está fazendo, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque eu vejo a tua alma nos dois trabalhos, e não necessariamente um trabalho racional, do tipo assim, eu estou citando esse ou aquele, ou estou pensando na história da arte, ou estou sendo aqui mais europeu ou menos brasileiro, tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bem posto, Alexandre, eu também concordo. Eu não... Quando ele diz que eu sou um pintor completo, que eu dou aula, assim, eu desde pequenininho, eu sempre falo, tive um monte de crises, menos a de vocação. Eu sempre soube que eu queria ser pintor. E saber disso me orientou e me deu um norte na vida. Me livrou de muita coisa, me privou de muitas, mas me deu muitas também. E tudo que eu faço também relacionado à pintura, sabe? Como uma espécie de obsessão, sei lá. Eu pinto, eu dou aula, vejo pintura, tudo que eu gosto e me completa, enfim, eu fico feliz. E, enfim, por isso eu sou um pintor completo. Agora, na hora de trabalhar, eu também, tudo que você sabe, tudo que você leu, tudo que você não vale nada. Quer dizer, a tela em branco continua sendo esse lugar inaugural eterno, né? Nenhum conhecimento adquirido nesse sentido teórico, você leva para lá, né? Sim, de experiências passadas, mas toda a tela em branco também é um território a ser avançado, um lugar, né, que você vai ser desbravado à medida que você avança. Então, nenhum conhecimento vai adiantar. E eu nunca gostei de pintura de citação, nunca gostei de literatura na arte, não gosto quando a arte vira documento, sabe? Quando ela se torna o registro de algo, ilustração de alguma coisa. Para mim, ela é o próprio evento, sabe? A arte é o evento. Aquilo que você faz, a pintura é o evento. Ela não fala de nada, ela é aquilo. E, enfim, eu acho que é na minha pintura, aí acho que eu vou relacionar as duas coisas. Na minha pintura abstrata, que também não acho que seja abstrata, ela trabalha com esquemas do mundo, espaço e cor. Eu acho que lá tem uma espécie de apreensão do instante, sabe? Ela não tem uma narrativa. O tempo ali é dado por uma apreensão do agora, do instante, né? Tem essa apreensão do instante, sabe? Você tem que ficar ali para ver. E ela vai fazendo assim e você vai vendo. Essa configuração na sua frente de um instante, acho que é o aspecto mais contemporâneo que ela tem. Ela se faz na sua frente. Acho que a paisagem tem algo assim para mim também, uma concepção parecida do instante se fazer, enfim. Mas aí é um instante pela figura que já te remete a um lugar específico, enfim. O evento em si fica mais, sabe, essa coisa de criar um evento fica mais distante. É por isso que eu não posso prescindir nenhuma das duas. Eu preciso, quando eu estou muito envolto na pintura, envolvido com a pintura abstrata, eu sinto necessidade de olhar as coisas do mundo, sabe? E quando eu estou muito aqui olhando, eu tenho vontade da outra coisa. São opostos complementares para mim, sabe? São opostos complementares, eles se retroalimentam. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu lembrei de uma história que você conta do Volpe, que eu acho maravilhosa, que perguntaram para ele, o que você acha do Duchamp? Ele falou assim, um grande artista. O que você acha do Picasso? Um grande artista. O que você acha do Matisse? Esse é um pintor. E o Paulo é essencialmente um pintor, como você acabou de falar. Então eu vejo o Paulo pintor rigorosamente igual e presente nesses dois trabalhos, no trabalho que a gente poderia chamar de figurativo e no trabalho que a gente chama... É você que está ali e você com as suas mesmas questões e tal. Essa é a leitura que eu faço. Eu posso fazer uma observação, concordando aqui com o Alexandre, que não vê diferenças, né, entre esses dois serviços. E
ou seja, o da paisagem e o daquela pintura esquemática, eu acompanho bem de pertinho, né, o trabalho do Paulo e tenho o privilégio de vê-las nascendo, né? E o que eu observo assim é quase o mesmo serviço, né? É uma procura por uma soma de todas as luzes, não é? Então, o Paulo vai pintando, vai colocando cores e vai surgindo uma espécie de canção, melodia ali, né? Assim, pim, pom, pom. E aí ele vai mexendo em tudo até que de repente faz uma nota só, né? E de alguma maneira as paisagens, assim como nas outras pinturas, você vê não sobra nada. É uma somatória, um sentimento total. E achei bonito o Miguel falar assim, né? Um pintor total. Porque esse sentimento de totalidade não sobra e nem falta nada numa pintura do Paulo, né? E ele pena muito para conseguir chegar nesse lugar, né? As paisagens são umas brigas grandes mesmo, né? Para conseguir esse lugar de que não sobre nem falte nada. Então, de alguma maneira, é o mesmo trabalho. É o trabalho de encontrar essa soma, né? De todas as luzes, de todas as cores. É isso mesmo, Renato. O Renato, trabalha comigo, ele é pintor, mas é meu assistente nas horas vagas. Ele acompanha de perto. Agora, complementando aqui o que o Alexandre fala, que ele vê a mesma pessoa pintando as duas, eu fiquei pensando, que na paisagem, para mim, o que interessa é distância, vazio e distância. É o que me emociona. Coisa cheia, eu não gosto. Quando aparece um vazio e a distância, eu fico muito emocionado. E eu acho que no meu trabalho, abstrato também é assim, é vazio e distância. Sou Nossa, vou tentar ser minimalista, né? Porque já se estendeu muito. Primeiro, muito obrigado. As colocações são brilhantíssimas de todos, né? E não poderia ser diferente. É uma coisa que eu afirmo sempre, que não há nada perentório em arte. Ou seja, não tem um horizonte fixo. Cada um vai olhar pelo seu prisma e a imagem tem essa discussão desde a época de Platão. Ele tem uma série de dificuldades para criar ontologia a respeito da imagem. E uma das definições do Eikon é a volta da aparência. A volta da aparência não é uma coisa fixa, é uma ação, algo que está funcionando. Por isso que ele não consegue, fora em Timeu, falar a respeito daquilo como filosofia. Bom, chegou em Panofsky, tem uma coisa meio parecida, Merleau-Ponty também, a discussão se é do olhar do mundo, a visão do mundo, ou o mundo da visão, aquilo vai, escorrega de um lado para outro, é tudo que tem aparecido aqui. E eu achei interessante, gracioso, o fato de Antônio falar da melancolia, do desencanto. Não sei se como máquina que funciona no Paulo para pintar paisagens, o desencanto que é representado, não sei qual é o lugar disso aí onde você coloca. E, por outro lado, escuto o Paulo dizer que, quando ele vai na sua região, ele fica entusiasmado, tem uma coceira e começa a pintar aquilo lá e te volta aquilo lá que eu sempre afirmo, não há nada perentório, fixo sobre o que o artista faz, como que ele faz, de onde sai, aonde que ele vai, qual é o lugar onde ele se sente naquilo lá. E eu queria perguntar, tem alguma maneira de não precisa responder, já sei que artista não responde pergunta, ele coloca perguntas, né? Então, mas sobre esse comentário, sobre se é um tipo de pessimismo ou de entusiasmo, o que prevalece. Entendi. São duas coisas diferentes.
uma coisa que você te leva a fazer, por exemplo, esse entusiasmo, quando eu vejo a paisagem, é um entusiasmo nascido da rememoração, certo? Porque o presente, ele só nasce também pela constatação de que o presente não está mais lá. Portanto, também tem aí uma decepção, certo? Então, esse entusiasmo é irmão dessa decepção nessa conjunção temporal. Na hora que eu vejo, sim, uma alegria e também uma constatação de que nada mais está lá. E de como é lembrar a partir daquilo que teve, entendeu? Tanto é que, enfim, eu prefiro, como eu disse, vazio e distância. Eu escolho para representar coisas que acolheriam melhor esse sentimento mais de decepção, entendeu? Mais de nostalgia, sei lá eu, que é uma palavra, né? Mas a hora que você vai expressar é diferente. Eu sempre falo isso, uma coisa é o que a gente quer. O pintor, por exemplo, tem uma ideia, uma vontade, um desejo. Eu cansei de quebrar a cara com isso. E quando você vai para a pintura, sai outra coisa. Graças a Deus. Certo? Porque é assim, aí você aprende com você mesmo. Puxa, nada daquilo que eu imaginei. O que é que está acontecendo? Fala, tem um eu real ali aparecendo. O Oiticica, sempre repito essa frase do Oiticica, ele dizia, entre o que você quer fazer e o que de fato você faz, tem uma diferença. Essa diferença se chama arte. Portanto, essa diferença que eu estou dizendo que eu não sou capaz de falar sobre ela, porque eu estou fazendo para ver, eu estou fazendo para eu próprio entender, né? Eu não tenho resposta pronta. Muito. Fala aí uma argentina, ela é argentina. Não há relato. Então, o vigário, Eu disse que seria um momento especialíssimo e acho que foi. Quero agradecer muito a presença de vocês todos. Espero que em casa vocês tenham conseguido assistir, porque a gente teve aí um probleminha com a internet. Obrigada, Paulo. Obrigada, Toninho. Obrigada, Alexandre. André, que chegou mais tarde. Obrigado pela parceria. André Milan, você aí atrás, é você mesmo. A Socorro. E, para aqueles que chegaram um pouco mais tarde, nós mostramos um documentário de 12 minutos do Júlio Martins da Silva, sobre o Júlio Martins da Silva.